Você já ouviu falar de um rinoceronte que enfrentava o frio da era do gelo com a mesma calma de quem passeia por uma floresta? Pois é, ele existiu, e era muito mais do que um rinoceronte comum. O nome dele é complicado, Coelodonta antiquitatis, mas o mundo o conhece como o rinoceronte lanoso. E acredite, esse animal era tão bem adaptado ao frio quanto um mamute. Estamos falando de uma criatura coberta por uma pelagem espessa e marrom, com uma camada de gordura sob a pele que isolava seu corpo das temperaturas congelantes. Tudo nele gritava: sobrevivência. Mas não era só isso. O rinoceronte lanoso tinha também duas armas naturais incrivelmente desenvolvidas. 2 chifres enormes, sendo que o da frente podia atingir quase 1 metro de comprimento. Esses chifres não serviam só para defesa. Eles também eram usados para cavar a neve e encontrar os arbustos escondidos abaixo. O que parece simples, na verdade, era uma das chaves da sua sobrevivência. Ele vivia nas vastas planícies congeladas da Eurásia, locais onde hoje encontramos apenas tundra e gelo. Mas naquela época, essas regiões estavam repletas de grandes herbívoros e predadores imensos. Agora, pare e pense. Você está numa planície coberta de gelo. Tudo ao seu redor está silencioso, o vento sopra forte e gelado. E então, no horizonte, você vê uma sombra se aproximando. É um rinoceronte, mas parece um tanque de guerra. Coberto de pelos, bufando vapor pelas narinas, arrastando neve com o chifre enquanto caminha. Esse era o rinoceronte lanoso, mas apesar da aparência imponente, ele era um herbívoro pacífico. Seu dia a dia consistia em buscar vegetação resistente, mesmo nos invernos mais cruéis. Musgos, gramíneas, pequenos arbustos, qualquer coisa que conseguisse mastigar. Mas calma, não pense que a vida era tranquila. A Era do Gelo era um campo de batalha constante entre predadores gigantes e presas gigantescas. Filhotes de rinoceronte lanoso eram alvo de lobos terríveis, leões das cavernas e até mesmo dos tigres dente de sabre. E mesmo os adultos, se doentes ou sozinhos, podiam virar alvo fácil. Mas havia uma ameaça ainda mais inteligente, e talvez mais mortal: o ser humano. Nossos ancestrais caçavam o rinoceronte lanoso. Não era fácil, claro. Era necessário organizar armadilhas, cercos e emboscadas com armas feitas de pedra e madeira. Mas o esforço valia a pena. Um rinoceronte desses significava comida para dias, pele para se aquecer, ossos para fazer ferramentas e até chifres para criar símbolos de status. Prova disso: pinturas rupestres encontradas na França e na Espanha mostram claramente o rinoceronte lanoso, com detalhes tão específicos que os arqueólogos não têm dúvidas. Nossos antepassados conviveram com ele. Agora, aqui vai um detalhe curioso: o rinoceronte lanoso não estava sozinho. Ele dividia a paisagem com mamutes, alces gigantes, bisões pré-históricos e cavalos selvagens. Juntos, eles formavam a chamada megafauna do Pleistoceno. Era um ecossistema de gigantes. E ainda assim, o rinoceronte lanoso se destacava pela força, pela resistência, pela sua capacidade de prosperar mesmo nos ambientes mais extremos do planeta. Mas tudo mudou. Por volta de 10.000 anos atrás, o planeta começou a aquecer. As planícies congeladas deram lugar a florestas. O alimento começou a escassear, e os humanos, agora em número muito maior, avançavam cada vez mais sobre o território desses animais. O rinoceronte lanoso, tão bem adaptado ao frio, não conseguiu se adaptar ao mundo novo que estava surgindo, e assim, uma das criaturas mais resistentes da história desapareceu. Hoje, seus fósseis ainda são encontrados enterrados no permafrost da Sibéria, alguns com pele, pelos e até órgãos internos preservados pelo gelo. É como se a Terra tivesse congelado esses gigantes no tempo, como um aviso, ou talvez como um lamento. Porque o rinoceronte lanoso não era apenas um animal da Era do Gelo, era um sobrevivente.
um símbolo da luta contra a natureza implacável, um fantasma do passado que caminhou ao lado dos primeiros humanos. E mesmo extinto, ele ainda nos faz perguntar: se criaturas tão adaptadas e poderosas desapareceram, o que nos garante que continuaremos aqui?